Hoje, no Gente da Gente, nós vamos conversar com uma pessoa das mais admiradas da sociedade divinopolitana, advogado, formado também em economia, professor, um dos precursores do ensino superior aqui em Divinópolis, colunista, brilhante orador. Hoje nós, no Gente da Gente, vamos conversar com o professor Carlos Altivo. Professor Carlos Altivo, o seu nome completo, a data de nascimento fica por sua conta, os seus pais, a sua família. Tenho 88 anos de vida, mas antes de entrar propriamente no relatório de alguns acontecimentos da minha existência, eu quero agradecer o ilustre amigo por visitar a minha maloca como o seu secretário. São dois reis que visitam praticamente um pequenino, um grão de areia. Então, os meus agradecimentos. Eu nasci em Carmo do Cajuru com muita honra, imensa honra de ter tido um berço humilde. Isso não diminui a ninguém. Não sei por que tenho uma vocação toda especial de sentir as coisas de grandeza quando se refere ao meu berço natal, o meu querido Torrão Natal. É só falar que é gente da minha terra, gente que é gente minha, que eu sinto que trata de gente boa, de gente realmente tem valor, tem muitas coisas para dar e tem dado a muita gente. Então, eu sou filho de Carmo do Cajuru, cidade que eu estimo e adoro. Saí muito cedo da cidade porque justamente aos 13 anos fui para colégio interno, visto que na cidade na época não tinha colégio e Divinópolis também não tinha estabelecimento do segundo grau. Meu pai matriculou-me na Academia de Comércio de Juiz de Fora, matriculado na faculdade na Academia de Comércio de Juiz de Fora, que é um colégio tradicional. Ali eu me permaneci por 14 anos. 14 anos não, é a velhice é cruel. Ela embrutece a mente e tira de nós o pensamento. Vamos fazer pela metade, um 7. Não, ali eu permaneci por 6 anos. Ah, tá vendo? Quase que acertei. Eu permaneci por 6 anos. E foi esse o meu início de vida. Frequentei em Cajuru, faço questão de evidenciar, o grupo escolar Princesa Isabel. E a minha professora foi Dona Ana Isabel, a quem está morta, mas eu reverencio a sua bondade, a sua gentileza, a sua delicadeza. E se eu fechar os meus olhos pelos caminhos da imaginação, deixar que o passado invada o presente, eu vou ver Carlos Altivo, com 7 anos de vida, na sua sala, calçado com a sandalinha de liga, de dedo, feliz na sua primeira aula. Que Deus a tenha sempre onde sempre esteve no céu. Depois naquela época até, Cajuru era distrito de Divinópolis? Era distrito de Itaúna. Era distrito de Itaúna. Então, depois desse começo, qual a trajetória do professor Carlos Altivo? A trajetória minha foi o seguinte: formado em... Começou a minha vida, foi feita por etapas. Por exemplo, a primeira vida, política, digamos, formado que seja, eu tive vocação de estudar direito. Então fui morar
em Belo... Primeiramente, eu fui, naquele tempo, o curso superior não dava acesso ao curso de Direito. Eu, então, fui para Oliveira, fui no colégio estadual, tirar um curso que chamava-se curso de Madureza. O curso de Madureza era o ginásio em 2 anos. Tirei o curso de Madureza e me ingressei fiz o vestibular e me ingressei na Faculdade de Direito da Federal. Como na Faculdade de Direito da Federal, eu frequentava suas aulas e tomava conta de uma fábrica de banha do meu pai em Sabará. Trabalhava lá e estudava em Belo Horizonte. E na Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, eu tirei o meu curso de Direito de saudosa memória. E voltei para Divinópolis. Escolhi Divinópolis por ser perto de Cajuru, onde abri bancas de advocacia com Laura Epifano e fui advogado em Divinópolis durante 8 anos. Foi em que ano, mais ou menos, professor? Não, eu prefiro que você não evidenciar anos, porque os anos são perversos para os velhos. São perversos para os velhos. Esse aí é o mascotezinho aí, professor? O mascote é da minha filha. É feroz, hein? E tem que tomar cuidado. Diz que quando a gente começa a mexer com o cachorrinho, assim, sair, levar o cachorrinho para passear, diz que é fim de carreira, viu, professor? Melhor quando não tenho... Graças a Deus ainda não foi possível, eu não tenho o cachorrinho como guia. E nem leva assim para fazer xixi, não fazer tenho, cocô ali na rua. Eu não tenho muita vocação, não nasci para cachorro, não. O professor Carlos Altivo, então continue aí. Aí começa a minha vida de Divinópolis. A minha vida de Divinópolis, eu cheguei em Divinópolis, a cidade predominava em Divinópolis uma hierarquia política de muitos anos. Então, chegou um movimento novo aqui, lastreado pelo Sebastião Gomes Guimarães, Avimar Mourão, Zé do Capitão e outros líderes mais, de renovação. Aqui a política era uma política feita de carta marcada, o velho coronelismo. E começou a entrar uma idade nova na política de Divinópolis, estimulada pelo aparecimento do brigadeiro Eduardo Graume, a grande paixão da minha geração. Bom como convém a República e honesto quanto é do gosto dos mineiros. Lembra o seu slogan até hoje. Na política, eu... Durante muitos anos estive com esse grupo aí, grupo que fez prefeito, fez a alegria, posso dizer, da política divinopolitana. Como candidato, eu fui vereador 2 anos, 2 legislaturas consecutivas, e fui candidato a vice-prefeito com Luiz Fernandes, e nós fomos derrotados. Como essa derrota eu aceito como sendo a maior lição da minha vida, porque se há um cargo que o que pode trazer para o indivíduo uma certa infelicidade é justamente a política. Com essa derrota eu desisti. Foi para quem? Foi para Euribes, que eram fazendeiros, pessoa de grande mérito. E pensando bem, eu até mais tarde cheguei à conclusão que ele merecia mais o cargo do que eu. Eu era metido intelectual e ele um trabalhador, mas um fazendeiro honesto, digno,
amigo do povo mais do que eu na época. Ele era candidato a prefeito. Ele era candidato a vice e eu a prefeito. Ele era candidato a vice da chapa do PSD. Encabeçada por quem? Encabeçada por Juvilino Rabelo. Entendeu? Acontece que nós fomos derrotados. Parece que, acho que não é isso mesmo, acho que foi pelo Notini, Fábio Notini. Agora Fábio Notini. Fábio Notini. E aí eu fui, era uma Câmara diferente, era um processo diferente completamente naquele tempo de fazer política, que eu não sei se nós andamos ou nós regredimos. A nossa Câmara era composta geralmente por pessoas de alto trato social, justamente porque não tinha remuneração o vereador. O vereador era gracioso, ele trabalhava exclusivamente para servir a comunidade. Isso fazia com que, geralmente, trabalhar dado, selecionasse os melhores profissionais do ramo, eles tinham mais facilidade de se eleger. Então, era a nata política, e assim não quer dizer que fosse uma Câmara melhor do que o sistema de hoje. Não podia ser até pior, mas era com processos diferentes. Por exemplo, quando existia uma festinha na Câmara, fazia o Ovimar Mourão, que era o eterno presidente nosso, do nosso lado, do lado da UDN, porque nesse período nós perdemos a eleição também, algumas, fazia-se uma lista e cada vereador dava uma determinada quantia para pagar os doces da festinha. E justamente o Guaraná, naquele tempo não tinha Coca-Cola, senão seria. E eu não estou ganhando nada para eleger Coca-Cola, não, porque bebo Coca-Cola de raiva. Fala-se tanto em Coca-Cola no meu tempo, falou uma publicidade tão grande que eu detesto essa bebida, mas bebo de raiva. Ô, professor, agora segue essa minha vida, que é a vida política, e assim eu vim. Eu vim ganhando e perdendo, sofrendo, mas a política antigamente ela era mais motivada, ela tinha mais interesse. Você olha, por exemplo, hoje não tem... Lançava-se um candidato como Milton Campos, como um brigadeiro, então o candidato, acontece que o povo era motivado para votar. Você veja, por exemplo, a atualidade política de Divinópolis. Não há um menor interesse, há uma apatia popular por candidato e para votar. Para eles, se nós estivéssemos elegendo o rei Momo na cidade, daria mais importância, teria mais importante do que eleger o próximo prefeito, que eu nem quero saber quem e nem preocupo com isso. Pelo visto, o senhor tem uma grande paixão pela política e eu gostaria que o senhor falasse da política de hoje, né? Essas coligações. Não tem interesse. O político de antigamente, ele era mais motivado. Por exemplo, o maior erro no país foi a Revolução acabar com os dois partidos tradicionais, o DN e PSD. Eram partidos posicionados, gabaritados, para assumir o poder em qualquer localidadezinha do país. Na alternância de poder, qualquer partido que ganhasse, em qualquer vila, em qualquer povoado, ele tinha a elite do partido,
ele tinha elite para governar o país. Hoje, qual é partido que está no mando? Qual é partido que leva o povo às urnas por partido, exclusivamente por pessoas e não por partido? Daí essa grande confusão, como Deus está dando na política de Divinópolis, em que o povo vota porque é obrigado a votar, não que tenha interesses realmente vinculado a ajudar um candidato para ele fazer alguma coisa, porque acontece que o eleitor está desmotivado, professor, está aguado. Professor, o senhor foi um dos que tomaram a iniciativa para que fosse implantado aqui o ensino superior. Como é que é essa história? O negócio é o seguinte, aí surge, você está falando da minha segunda parte, que é a parte de educador. Isso eu nasci por vocação. Eu cheguei em Divinópolis, o ginásio do professor Martin tinha dificuldade para professor. Eu entrei no ginásio do professor Martin, lecionando em substituição filosofia do direito para o último ano. Depois do ginásio do Martin, eu com o professor Lara e outros mais fundamos o Leão 13. Depois eu fui lecionar na escola normal. Depois lecionei no convento dos franciscanos. Depois, o professor Lara e eu resolvemos fundar a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Divinópolis, que foi o primeiro curso superior de Divinópolis. Que ano, mais ou menos? Não. 1964, 65? 1964. A idade eu prefiro passar por cima. E depois nós vamos suas datas, né, professor? Nesse período, eu participei da fundação da Academia de Letras, entendeu? Também foi fundado nesse período. Essa aí é a minha parte, praticamente cultural, e vim andando aí, lecionei praticamente em todas as escolas de Divinópolis, porque eles pediam a minha cooperação, não por dinheiro, porque, graças a Deus, nunca precisei trocar o miolo da minha cabeça pelo miolo do meu pão. Então, por quê? Porque sempre fui empresário. Como empresário, como é que começou minha vida de empresário? A minha vida de empresário começou nessa fábrica que eu me referi a ela de banha, que eu fui diretor. Depois vim para Divinópolis, meu pai foi fundador da usina de refrigeração de leite que deu origem à atual cooperativa. E eu fui trabalhar nessa fábrica do meu pai em Divinópolis. Depois eu abri uma fábrica de macarrão, Macarrão Santa Rosa. Como fabricante de macarrão Santa Rosa, eu fui para o tecido. Fabricava, os divinopolitano antigo sabe, fabricava colcha, fabricava fraldas, tudo em tiares largo. E só foi possível eu sair dessa fábrica quando eu fui solicitado para ir para a Faculdade de Direito. Lecionei na Faculdade de Direito 22 anos. Fui seu diretor por 4 anos. E na fábrica, como empresário, a minha obra mais importante para a comunidade de Divinópolis foi ter fundado. Eu tinha uma visão pouquíssima, por difícil
compreensão das coisas, eu sempre fui pequenino e rasteiro, eu vi que era preciso unir a sociedade empresarial de Divinópolis e fundei a CID. A CID foi a minha maior obra como empresário, Associação Comercial e Industrial de Divinópolis. Da CID eu fui o primeiro presidente, e o presidente, e o presidente mais tarde, presidente do cinquentenário da CID. A CID fez questão de me dar o prêmio de segundo presidente da CID honorífico, quando a entidade completou 50 anos. E assim eu vim andando de tombo em tombo, de golpe em golpe, até chegar hoje, velho, quebrado pelo peso dos anos, como você sabe, é um passo da eternidade. O senhor é um patrimônio, e o senhor realmente marcou com a sua vida de empresário, de educador, né? E agora, vamos falar um pouco do colunismo, né? O senhor também sempre escreveu muito, né? Um admirável orador. Como é que são essas vocações? Acontece o seguinte, o meu interesse pela oratória nasceu do seguinte: eu era meio gago. E então, indo para a faculdade de Direito, a cadeira mais exigível que era na faculdade de Direito do meu tempo era a oratória. O advogado era preparado para a oratória. Nós tínhamos aula praticamente diariamente sobre oratória na faculdade de Direito, do velho ensino de Direito. Hoje esse ensino, não sei porquê, as faculdades de Direito não têm mais a matéria de oratória nem latim, não sei porquê. Então, nem português uma faculdade de ensino que ensinava no nosso tempo. Então, eu me interessei pela oratória e deu, assim, interesse por um ramo do saber humano estimulante. Você já mexeu com isso, você sabe. Foi somente por isso. E qual é a pergunta mesmo que você fez? Como o senhor também participa, não é? Ainda escrevendo para... A escrita minha, eu escrevo para o Agora, desde a fundação do jornal. Eu sou hoje, talvez o Faria não saiba disso, um dos escritores colunistas do Agora mais antigo. Eu estou desde o princípio. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de conversar com o povo escrevendo. Escrevendo, você comunica a sua maneira e o povo julga da maneira dele. Professor, não é, esse pequeno grupo que o senhor forma, né, que a gente vê aqui nas ruas da cidade fazendo a tradicional caminhada ao lado do professor Lara, aqui no quarteirão fechado da rua São Paulo, né, subindo ali para a esquina da Antônio Olímpio. Ali tem um lugar ali também onde, né, tem um ponto para o bate-papo. Ali devem sair coisas maravilhosas, né? Ali é um conselho de velhos. E nesse conselho de velhos saem, às vezes, notícias importantes e pensamentos assim, arrasadores. Essa semana passada, por exemplo, para você saber o que vai nessa reunião de velho, eu vou contar em termos de piada um acontecimento. Um velho estava com a sacola cheia de remédios. Então, o outro perguntou, mas o que você está fazendo? Ele disse, eu fui comprar remédio. Compreendeu? O outro falou, mas você está gastando muito. Ele disse assim, dinheiro de velho só serve para duas coisas. Para comprar remédio e dar para a mulherzada.
Eu me lembrei desse detalhe, né? Porque a gente sempre encontra o professor Carlos Altivo fazendo a sua tradicional caminhada. O senhor caminha bem cedinho, né, professor? É bem cedinho. Eu levanto às 6h30 e eu, o professor Lara, sempre caminhamos para um lado e para o outro. A gente é uma hora de pensar melhor, de discutir melhor. Mas, antes de finalizar, eu quero lhe dizer que eu tenho grande preocupação por Divinópolis. Tem um problema em Divinópolis que eu sempre escrevo, sempre falo, e não sou eu não, centenas de pessoas falam e o abordam, que se não for solucionado no tempo preciso, pode acabar com a cidade. Não estou fazendo terrorismo, nem longe de mim o desejo de fazer terrorismo. O Divinópolis soluciona o problema. Se não solucionar esse problema, de nada vale esse progresso que nós temos, porque o fim será fatídico. Que grande problema é esse, professor? Esse grande problema, ele é a chave de tudo. Se ele acabar, acaba Divinópolis. Se ele for solucionado, tem como que a cidade tornar-se uma das grandes cidades do Brasil. Esse problema é o Rio Itapecerica. A poluição do rio de Itapecerica, por exemplo, se morrer a população, se por acaso você, por exemplo, se você destruir os prédios de Divinópolis todos, conservando o rio utilizado, continua ainda outros aventureiros fundarão na cidade aqui outra Divinópolis. Se você derrubar as casas, se você matar quem tem 50% dos habitantes de Divinópolis, a cidade vai continuar. Agora, se não despoluir o rio de Itapecerica, ninguém sabe a fonte de desgraça que pode ter num rio poluído. Daqui a 20 anos ou 30 anos, a população estará bebendo água podre de esgoto, está comendo lama. Essa é a realidade. O único meio que tem, a única saída é despoluir o rio, porque o rio é a fonte de vida da cidade e ele cada vez continua mais poluindo. E eu fico pensando, será que o povo tem condições de beber dentro de 30 anos ou 40? E se por acaso essas águas poluídas fizerem surgir uma epidemia da cidade? Um vírus diferente que dissolve a cidade toda ou contamina a cidade toda. É preciso de pensar seriamente. Eu que estou velho, repito a frase, alquebado pelo peso dos anos, a um passo da eternidade. A minha mensagem para os moços é que lutem tenazmente, diante das forças políticas, para que solucione o problema do Rio Itapecerica, que é solucionar todos os problemas de Divinópolis. E finalizando com esta preocupação, e que em todo ano que há eleição ventilada, né, o Rio Itapecerica, a gente diz que o professor Carlos Altivo é gente da gente.